Lucas capítulo 10, versículo 38 em diante, a palavra diz assim: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-os na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta queria se assentar aos pés do Senhor e ouvir-lhe os ensinamentos. Esse texto é um texto muito pregado, muito conhecido, muito oralizado nos congressos de senhora, em culto de domingo, e muito, mas bastante alterado quando as irmãs querem falar de Marta e de Maria. E eu não quero falar de Marta nem de Maria. Eu quero falar aqui de um ponto cego na Bíblia. Porque Jesus, ele era um rabino credenciado. Jesus, ele conhecia o código de ética judaica chamado de Pirkei Avot. E Pirkei Avot era um código, além de ética morais, era um código muito machista. E eu só acredito em Lucas 10 porque existe o João 11. Se não existisse o João 11, eu não acreditaria em Lucas 10, por causa do Pirkei Avot. E Jesus, ele conhecia esse código e sabia que nesse código existia uma lei, um decreto que não poderia jamais um homem se hospedar numa casa onde só existisse mulheres. E aqui Lázaro não é citado, Lázaro não é falado, mas Lázaro, ele é irmão de Marta e de Maria. Lázaro, ele é aquele que Jesus ressuscitou. E nós vemos que o pequeavoto está latente aqui nesse texto, porque Jesus se hospedou na casa onde estava um homem também. Mas eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar aqui de um ponto cego, numa palavra, num nome que aqui não é citado, mas em João capítulo 11 é citado, onde a Bíblia fala aqui num povoado, num distrito. Eu quero falar aqui sobre Betânia. Betânia, uma cidade, não, um distrito, um pequeno povoado que ficava na subida para Jerusalém, para Jerusalém. E Betânia ficava uns 180 estádios, né? 300 praticamente, eram uns 300 metros, ou menos ou mais, porque números na Bíblia não podemos dar com exatidão, é aproximadamente, é uma regra da hermenêutica, aproximadamente 300 metros de Jerusalém na subida ou mais, não sei. E só existia aqui, eu acho que eram umas 70 pessoas a 80 vivendo nesse povoado. A palavra Betânia significa minha casa. É uma conjunção de duas palavras do hebraico. E nós vemos que Betânia, hoje em dia, é muito falado, muito citado. Tem pessoas que têm o nome de Betânia, Maria Betânia, né? Aquela cantora horrível que canta feio do mundo aí. E lugar chama Betânia, Casa Betânia, Comercial Betânia, mas Betânia só é citado uma vez na Bíblia, em João capítulo 11. Por quê? Porque Jesus, ele foi até Betânia. Jesus, ele tem esse olhar inoculado para os desprovidos, para os excluídos, para aqueles lugares que ninguém quer ir. Ninguém queria saber de Betânia, ninguém ia para Betânia. Quando as pessoas iam para as festas em Jerusalém, eles olhavam distante para Betânia, jamais entravam em Betânia. Quem queria saber de Betânia? Se você vai para um culto no templo central, você quer saber de uma congregação com um pouquinho crente, que é nada, jamais vai lá, tu vai querer mostrar e dizer assim, eu vou adorar a Deus no templo, eu vou para Jerusalém. Betânia, que nada, Betânia era um povoado, um distrito que ficava assim, distante do coração dos peregrinos que ele ia para Jerusalém. Mas Jesus, ele vai até Betânia. Jesus, ele quer entrar na tua Betânia. Jesus precisou repousar em Betânia. Betânia, para Jesus, não fica desapercebido. Betânia era uma cidade que ninguém queria passar por lá, fazer história, narrar alguma história, contar história, visitar algum parente, algum amigo, mas não, Jesus foi lá para Betânia, Jesus mudou história, Jesus fez história, Jesus fez o curso irremediável da história de Betânia. Jesus, nessa tarde, quer passar na tua Betânia. Jesus quer saber aonde estão os moradores de Betânia. São os excluídos, os desvalidos. Jesus só olhou para Betânia e ali decidiu repousar em Betânia. As pessoas que passavam por esse caminho, por Betânia, só nem sequer olhavam para lá. Jamais queria saber de Betânia. Mas Jesus, na beira de um caminho, ele fez morada alguns dias ali em Betânia. Ninguém tinha interesse nenhum em Betânia, mas Jesus teve.
Betânia era pisada, desinteressante. Betânia jamais foi falada, narrada pelos homens antigos da Bíblia. Betânia jamais foi falada por Moisés, por Elias, por Jeremias, por Daniel e por todos os homens grandes que passaram, Alexandre o Grande, pelo curso da humanidade. Mas Jesus foi até Betânia. Hoje Betânia é muito falado. Marta, Maria, Casas, Lázaro, mas lá tinha um mistério, lá tinha um segredo, e esse olhar, esse segredo, essa coisa que ninguém quer, ninguém dá cartaz, ninguém dá credibilidade, ninguém se interessa. Essas coisas chamam muita atenção para mim, para Jesus. Jesus, eu sou apaixonado por esses detalhes, esses pontos, essas coisas que ninguém quer. Esse dia que veio aqui em casa um hippie, né? Aquele visual agressivo, aquele visual estranho, aquele visual feio, aquele visual que você vai falar que é doidão, maconheiro, um camarada que você jamais você iria trazer para dentro da sua casa para dar de comida, para dar comida, para almoçar, para abraçar. Duvido você aí, querubim da guarda, ser espiritual, íntimo de Deus, ser das galáxias, você trazer para dentro da sua casa, dar um abraço, você ia trazer para dar e almoço aqui, jamais. Mas vocês que estão com o coração muito religiosizado, eu sou um ser irrecuperável para a religião, eu jamais sou recuperável para a religião humana. Aí eu trago. Manda Jesus, manda orar, manda abraçar, manda amar. Esse é o espírito do evangelho. Betânia, eu vou até você. E se Betânia não vir até mim, se eu não for até Betânia, Betânia vem até a mim. Jesus vai passar por tua Betânia. Jesus vai até a tua Betânia. Betânia representa aqueles desvalidos, excluídos, rejeitados, as pessoas que ninguém quer saber. Mas Jesus, ele marcou o encontro com a tua Betânia. Shalom.